A quarta temporada de La Casa de Papel finalmente chegou aí na Netflix. Eu vou trazer para vocês agora uma análise completa com spoilers dessa nova temporada. Então, se você não assistiu, guarda esse vídeo para assistir assim que você terminar de maratonar a série. Se você já assistiu, continua comigo agora. Esperen. Sim, meus amigos, eu voltei e desde já eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo que vai me ajudar muito aí a retornar e manter de volta o ritmo do canal, tá certo? Então, La Casa de Papel parte 4 finalmente chegou e essa que foi pra mim a temporada mais emocional, não emocionante, mas emocional dessa série espanhola. Fazendo uma recapitulação rápida aqui do que a gente viu na terceira temporada, a gente teve um final muito pesado, muito denso, um clima de guerra que estava se instaurando. A gente teve a Nairobi sendo atingida por um tiro de sniper, ficando à beira da morte. A gente teve o professor acreditando que a Raquel tinha sido executada, só que a gente viu que foi aí um plano da inspetora Sierra de enganar ele e trazer a Raquel para ser interrogada. E a gente teve aí a polícia colocando blindados para entrar de vez e arrombar a entrada do banco. Só que aí, devido ao que aconteceu com a Raquel, o professor instaurou esse clima de guerra entre o pessoal lá dentro, que respondeu com bazucas antitanques, e aí tava pouco se lixando mais para a opinião pública, eles só queriam saber dessa guerra que estava acontecendo. Pois bem, essa quarta temporada, ela começa exatamente onde a terceira parou, inclusive com algum mix de cenas ali entre o final da terceira e o começo dessa quarta, já pra gente se situar bem que nem um segundo ali foi perdido. E a gente tem todo esse clima de guerra que foi construído no final, já sendo deixado de lado ali mesmo no primeiro episódio. Então a gente tem uma trégua que foi instaurada pela polícia depois da resposta ali do pessoal do que está assaltando o banco, diferente do que a Alice Sierra queria. Ela queria mais aqui aproveitar esse momento e o Coronel Tamayo não, então ele instaurou essa trégua que vai acabar se arrastando durante toda a temporada. A gente tem a Nairobi passando por uma cirurgia para a retirada dessa bala. Quem vai tomar a frente dessa cirurgia é a Tóquio, e a cirurgia ela é bem sucedida, então por mais que a gente tenha aquela tensão do momento, acaba passando um pouco porque a gente sente que ela vai se recuperar. E não demora muito também aí pro professor já descobrir que a Raquel tá viva e esse ser um dos principais motes da nova temporada, que é o professor fazer o resgate da Raquel, que é o que move principalmente essa nova temporada. Então, baseado nisso que eu falei, todos os pontos que foram levantados pela terceira temporada, na quarta a gente já tem um recuo, a gente tem meio que um passo para trás na trama. E o que é que a gente esperava? Que esse passo para trás fosse servir de impulso para que a trama desse mais 2 passos para frente e ficasse aquela coisa frenética que a gente já espera de La Casa de Papel. Só que isso não acontece de jeito nenhum aqui. Não com relação à ação. A ação tem, plano mirabolante tem, reviravolta tem, plot twist tem. O que a gente não tem aqui é um avanço na trama. A gente sente que onde eles começaram, basicamente é onde eles terminaram a temporada, talvez apenas com um integrante a mais do grupo que estava de volta, que no caso é a Raquel. O assalto em si, ele é bem esquecido aí pelos 8 episódios que a gente passa na temporada, tanto que o próprio texto, o roteiro, ele se preocupa em falar pra gente lembrar que tá acontecendo esse assalto. Então, tá passando por um bocado de coisa, aí de repente um personagem lembra, ei, mas deu ouro, não sei o que. Então volta pra lá pra fundir o ouro. Então, basicamente, a gente não sente avanço nenhum. O que a gente sente aqui nessa nova temporada é que foi trocado o avanço da trama pelos arcos dramáticos dos personagens. Então, a série ela aproveita bem que os personagens já foram muito bem desenvolvidos durante as 3 temporadas anteriores, não precisam mais desse desenvolvimento prévio. Talvez o único que eu não veja tanto assim seja o próprio Palermo, e aqui a gente tem mais desenvolvimento dele, mas aí o que acontece ali dentro do banco, principalmente, é focado muito mais nas relações dos personagens do que necessariamente aí no avanço do plano. Se por um lado isso é bom porque a gente tem muita carga emocional dentro da trama, e como a gente se importa com aqueles personagens, como a gente conhece aqueles personagens, a gente acaba sofrendo tanto quanto eles. Então, ponto pra série quanto a isso.
Mas por outro lado, a gente tem que aguentar aí duas das piores coisas dessa temporada, que são as discussões amorosas envolvendo ali Denver, Estocolmo, Tóquio e Rio, que realmente é bem maçante, e a gente tem que aturar, não sei por que, a volta aí do Arturo Romano, do Arturito, que eu não consigo conceber o motivo para ele voltar, porque é um personagem que foi criado só para ser odiado, para ser detestado, e aqui ele tá conseguindo isso mais do que nunca, só que tudo que ele faz não acaba não avançando em nada a trama. Então de que adianta você ter um personagem que só vai fazer raiva a você, se no final nada acontece e nada muda por causa dele, e sinceramente assim, já passou da hora esse personagem não deveria nem ter voltado, e agora que voltou já passou da hora dele ter sumido de novo. Já que eu tô falando de personagens, vale a pena aqui a gente parabenizar o texto também, novamente, porque isso é uma característica que se mantém nas temporadas anteriores, que é essa questão de trabalhar bem as personagens femininas. Aqui a gente tem personagens femininas fortes, poderosas, empoderadas e mais protagonistas do que nunca, principalmente aí a gente vê a Tóquio num momento de liderança, a gente vê a Nairobi tendo participações emocionantes também. A própria inspetora Sierra, por mais que seja um antagonista, mas ela consegue aparecer mais aqui do que na terceira temporada, eu acredito. Então, personagens femininas poderosas é uma coisa que a gente continua tendo com muita qualidade. E aproveitando aí o ensejo de falar de personagens, eu quero pontuar também como o roteiro trata bem quando tá escrevendo personagens homossexuais, bissexuais. E agora a gente tem uma personagem transexual, que é a Júlia, que passa a ser chamada ali como Manila. Manila é a capital das Filipinas, se eu não me engano. Que tem até um papel importante aqui nessa nova temporada. É interessante pra gente notar que ela não aparece aqui como um panfleto gritando toda hora viva as diferenças, aparecendo só por causa da transexualidade dela. Não, a gente tem uma personagem que é transexual, teve um momento na história para explicar de onde ela veio, quem ela conhece, e o que aconteceu. Tem até um momento engraçado dela com o Denver, que eles são meio que irmãos ali na história, e o Denver, que é aquele bronco todo, perguntando algumas coisas a ela e ela respondendo super tranquila. É uma personagem que não tem muitos problemas devido à transexualidade, e a gente tem os amigos dela aqui dentro apoiando, a gente tem o pai dela apoiando, então é uma coisa que pode não ser um retrato do transexual na sociedade, mas por outro lado é interessante que a gente tenha papéis assim também, para a gente não criar aquele estigma de sempre que um personagem negro aparece, ele tem que ser um empregado ou um ladrão, por exemplo. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ser evitado, porque a gente acaba dando mais visibilidade aí para os transexuais também, fazendo com que os papéis deles não necessariamente só precisem ter a ver pelo fato deles serem transexuais. Eu acho uma bola fora da produção da série ter escalado uma atriz cisgênero para fazer esse papel. Com relação ao papel que foi escrito, perfeito, mas a escalação aí da atriz, infelizmente, foi uma bola fora. Outra coisa que La Casa de Papel acertou aí nessa quarta temporada é com relação aos plot twists. A gente sabe que a série já é manjada com relação a isso, principalmente ali os usos dos cliffhangers, que são aqueles ganchos entre o final de um episódio e o começo de outro, justamente para que você não consiga parar de assistir, ele sempre vai te levar a querer saber o que é que vai acontecer em seguida. Só que justamente por isso que a gente espera que o texto vá o quê? Escalar. Então, se eu tenho um certo nível de plot twists aqui, se eu mantiver esse nível, eu não vou me surpreender mais, eu já vou estar esperando. E aqui não, aqui a série foi corajosa, tomou decisões que não vão poder ser revertidas. Então, eu já avisei aqui mais de uma vez, esse vídeo tem spoilers, agora vai ter spoilers pesados. Então, se você ainda não assistiu, guarda esse vídeo aqui com carinho, termina de assistir a temporada e depois segue aqui comigo, que agora vai para os spoilers pesados mesmo. Então todo mundo achava aí que a Nairobi ela tinha esse risco de vida por causa do tiro de sniper. A gente já teve uma dica ali de que ela iria sobreviver no trailer, no último trailer aí que a gente viu dessa nova temporada, mas o que a gente possivelmente ninguém esperava, na verdade, era que ela fosse se recuperar só para morrer pelas mãos aí do Gandia, que é o grande vilão dessa temporada. Ele que quase não apareceu na temporada passada, ele é o chefe da segurança ali do governador do banco, e aqui ele se torna o grande motor de tudo que está acontecendo lá dentro. Ele acaba se soltando por causa de uma rebelião, entre aspas, do Palermo, que incentiva ele a se soltar, e a gente descobre que o cara é uma máquina, ele é o John McClane mesmo, que está lá dentro do prédio sozinho contra tudo e contra todos.
e praticamente imortal, inclusive, é até bom ressaltar isso também. E ele aparece aí quase como protagonista aí dessa eterna busca aí de gato e rato, só que antes o gato e rato era da polícia com os bandidos, agora não, a gente tem pessoas, a gente tem o Gandia contra o nosso grupo aí, que a gente tá torcendo por eles, obviamente. E é uma brincadeira de gato e rato que a gente tem muito mais a perder, como mostra aí, por exemplo, na morte da Nairobi, que é uma das personagens mais queridas aí da série e é uma decisão que tomou sem volta, né? Então, vamos confiar que realmente não vai ter volta, não tem como ter volta. Aliás, sem volta, eu não sei, porque assim, a gente tinha um dos personagens mais queridos ali das primeiras temporadas, que é o Berlim, e a gente teve aquele final trágico dele no final da segunda temporada. Isso não impediu que ele aparecesse aí em formato de flashback. Esses flashbacks, inclusive, que aparecem aqui, cada vez mais sem necessidade, a gente não avança em nada a trama, a gente desenvolve muito um personagem que é o Berlim, que a gente já viu o final da jornada dele, então você gasta esse tempo sem necessidade. O pouco que a gente pode absorver aí desses flashbacks é com relação ao professor, um pouco mais principalmente ali com o Palermo, que ele acaba tendo um papel decisivo aí nessa temporada. Então, vamos esperar que isso não aconteça com a Nairobi também, essa necessidade de aparecer esses flashbacks. Eu posso acabar destacando ainda algumas coisas, como por exemplo, as músicas, que sempre tem essa característica de colocar as músicas um pouco mais pop, mas a forma como elas eram introduzidas em momentos de tensão, pra mim, eu acho que passou um pouco do ponto. Eu acho que não teve muito esse equilíbrio de você colocar uma música animada num momento triste para dar aquela quebra. Não, eu achei que a música estava sendo muito intrusiva. E outro defeito para mim também dessa temporada é com relação às cenas de ação. Não especificamente a ação que acontece, mas alguns momentos, principalmente no começo e no final da temporada, a gente tem cenas de ação que são tão frenéticas que a edição fica completamente maluca. Então fica cortando para um lado pro outro, para um lado pro outro, para um lado pro outro, cena, que chega uma hora que ou você se cansa, ou você não tá mais entendendo o que tá acontecendo. Você não tá entendendo de onde vem tal pessoa, do que é que tá acontecendo. Fica muito perdida ali a sua atenção. Então, dois defeitos pra mim aí que acabam tirando um pouco da qualidade da série, que pra quem é fã, de novo gosto de salientar, vai encontrar tudo que já gostou nas temporadas anteriores aqui. Vai encontrar os planos mirabolantes, vai encontrar os plot twists, vai encontrar os personagens cativantes, mas dentre todas as temporadas, eu acho que ela foi mais corajosa por apostar em algumas coisas diferentes, mas também acabou se perdendo em alguns pontos que não precisava, que se tivesse mantido ali o nível, como é o caso da trilha sonora mesmo e da ação como já era antes, não teria perdido esses pontos. Então é isso, se você gostou deixa um like, se inscreve aí no canal, deixa aqui um comentário também o que você achou dessa temporada e do que você quer que eu fale aqui no canal também nessa volta. Prometo não sumir aí de novo por tanto tempo, tá certo? Sou o Menino Marquinhos, fico por aqui, até a próxima, tchau!